Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o capítulo número 2 de História. Nós vamos falar do povo europeu. No capítulo passado, nós falamos sobre os indígenas, né? Como viviam, eles viviam em oca, moravam nas aldeias, se alimentavam das plantas e frutos coletados da floresta. Então, agora nós vamos ver um pouco sobre o modo de vida dos europeus, tá? Então, vamos lá. Capítulo 2. Os europeus. Na aula seguinte, foi a vez da Anitta falar sobre os seus antepassados. Lembro que na aula passada o Ita falou sobre a família dele, né, os antepassados dele que é indígena. Agora é a vez da Anitta. Ela vai falar sobre os seus antepassados. Hoje eu vou falar um pouco sobre o modo de vida dos meus antepassados. A Anitta vai contar um pouco sobre os portugueses, pessoal. Antes da Anitta começar a falar sobre os portugueses, a professora pegou um mapa-mundi para que os alunos conseguissem localizar o país Portugal. Será que você também consegue? Bom, pessoal, então vocês podem procurar aí na internet um mapa-mundi e ver onde fica o país, né? O Portugal, bem na Europa, no continente europeu. Tá? Além do Brasil e de Portugal, fala-se português em outros lugares do mundo. Você saberia dizer em que outros lugares do mundo o português, a nossa língua, também é falada? Eu citaria como Cabo Verde, tá? Angola, Moçambique, São Tomé, Príncipe, são alguns locais que também falam a nossa língua. O modo de vida dos europeus. Anitta anotou em seu caderno algumas informações que coletou em uma pesquisa feita em casa. Ela começou sua fala explicando que, por volta do século XV, em Portugal e em outros lugares da Europa, as pessoas viviam em povoados, vilas e cidades. Toda a população devia obediência às ordens do rei. Os religiosos também eram muito poderosos e influenciavam as decisões reais. Por volta de 5 séculos atrás, os europeus viviam em povoados, vilas e cidades que pertenciam a diferentes reinos. Toda a população devia obediência às ordens do rei. Os religiosos também eram muito poderosos e influenciavam as decisões reais. Ao contrário dos indígenas, os europeus viviam estabelecidos nos territórios, pois praticavam a agricultura e a pecuária intensiva. Pecuária intensiva é aquela que utiliza instrumentos modernos, tá? Que geram alta produção, produz-se mais. Além disso, como havia sobra de matéria-prima, eles fabricavam produtos e praticavam o comércio. A produção de bens era feita para que os itens fossem comercializados e gerassem lucro. Os responsáveis pela compra e venda da mercadoria eram os comerciantes. As terras tinham proprietário e quem não podia comprá-las para si tinha de trabalhar para os nobres que a possuíam. Esses trabalhadores eram chamados de camponeses. Alguns profissionais especializados, os artesãos, fabricavam objetos de uso cotidiano. Nas regiões litorâneas, perto do mar, os pescadores também ajudavam a promover a cidade. Devido às viagens marítimas para diferentes regiões do mundo, os navegadores começavam a se tornar importantes no reino europeus. Então, lá no reino, tinham os nobres, que eram donos da terra, os camponeses, aqueles que não tinham dinheiro, mas trabalhavam nas terras dos nobres, tinha os comerciantes, tá, que vendiam os produtos, tinha os artesãos que fabricavam os objetos, tinha os pescadores que moravam perto das cidades litorâneas, então eles pescavam para vender na cidade, e depois surgiu os navegadores, que começavam a se tornar muito importante lá no reino europeu, porque eles faziam viagens marítimas em busca das especiarias. Compare, preenchendo o quadro a seguir, o modo de vida dos indígenas e dos europeus há 5 séculos, no que se refere ao aspecto modo de vida. Então, forma de morar. Como moravam os indígenas? Os indígenas, eles moravam em aldeias, em ocas, que viviam em aldeias, tá? E para obter o alimento, eles iam até a natureza onde eles pegavam seus alimentos. E os europeus? Eles não, eles já viviam em vilas, tá? Eles viviam já em vilas, praticavam a agricultura e a pecuária intensiva.
Tá? Então, era diferente o modo de vida deles. O dos europeus está logo acima aí na página, no segundo parágrafo, onde diz que os europeus viviam estabelecidos nos territórios, pois praticavam a agricultura e a pecuária intensiva e conseguiam obter uma produção maior de alimento. Tá? Meio de transporte. Os índios se transportavam por canoa, tá? Usavam canoas. E os europeus, eles usavam caravelas. Língua falada. Os índios falavam mais de 300 línguas diferentes e os europeus falavam o português. Ok? A convivência dos portugueses com os povos nativos do Brasil. Anitta lembrou à turma que parte da história dos portugueses estava associada à história do Brasil, porque em 1500, Pedro Álvares Cabral e sua frota de 13 navios, em uma viagem cujo objetivo era ir para a Índia, acabaram navegando a oeste e chegaram no Brasil. Tá? Então, para conseguir as especiarias a partir do século XV, foi necessário realizar viagens marítimas para chegar até as Índias. Essas viagens ficaram conhecidas como as grandes navegações. E aí nós temos uma imagem da primeira missa, tá? Realizada aqui em terras brasileiras. Durante os anos de 1500, quando eles chegaram aqui pela primeira vez, até 1530, 30 anos se passaram e os portugueses visitavam o Brasil. Eles não estavam ainda morando aqui, tá? Eles vinham aqui apenas para buscar o pau-brasil. Eles faziam uma espécie de escambo com os índios. Eles traziam objetos que eram úteis e que chamavam a atenção do índio, e em troca, os índios abasteciam os seus navios portugueses com água fresca, toras de madeira, pau-brasil e alimento. Então, durante 30 anos, os portugueses ficaram visitando o Brasil e fazendo escambo, uma troca com os índios. Traziam objeto para os índios e levavam a nossa madeira e alimentos daqui. Que nome se dá às primeiras trocas entre indígenas e portugueses? Bom, pessoal, acabei de falar o nome da troca, ok? Então, a partir de 1530, começaram a chegar às terras brasileiras mais e mais portugueses, trazendo suas influências culturais como a nossa língua. Bom, a partir de 1530, pessoal, os portugueses viram que tinham os franceses querendo dominar a nossa terra. Para que ele não deixasse os franceses invadirem a nossa terra, começaram a vir morar no Brasil alguns portugueses. Então, mas a partir de 1530, para evitar que os outros povos, como os franceses, tomassem posse da terra do Brasil, Portugal resolveu ocupá-las. Nesse período inicial, a convivência entre os povos indígenas e os portugueses foi de forma pacífica. Então, no começo, quando os portugueses vieram morar aqui no Brasil, a convivência entre índios e portugueses era calma, era pacífica, mas foi só durante algum tempo. Para você, o que significa viver de forma pacífica? Qual é a importância de viver dessa maneira? Bom, viver de forma pacífica é viver todos em harmonia, tá? E é importante para que não haja conflitos. Compreendendo o documento. A carta de caminha. Então, tudo o que acontecia nas viagens, tinha sempre uma pessoa que escrevia uma carta contando ao rei de Portugal o que estava acontecendo na viagem. E quando eles vieram para o Brasil, Pero Vaz de Caminha veio junto nas caravelas. E ele era o relator. Ele relatava através de carta tudo o que estava acontecendo ao rei de Portugal. Então, a professora Elaine aproveitou o momento e explicou aos alunos que, em 23 de abril de 1500, os portugueses estabeleceram os primeiros contatos com o indígena. Então, se lembram que na nossa data, 22 de abril, é o dia do descobrimento do Brasil. Mas foi no dia 23 que eles saíram das suas caravelas, pegaram, então, as suas nau e foram até a praia para conhecer os índios. Então, foi no dia 23 o primeiro contato com os indígenas. O relato desse encontro foi escrito pelo escrivão da frota de Pedro de Cabral. Pero Vaz de Caminha era o escritor. Ele relatou na sua carta ao rei de Portugal a descoberta das terras do Brasil, o momento da chegada, a costa, a chegada ao litoral, tá? A costa é a parte onde a água e a terra fazem um encontro, e a reeleição da primeira missa.
Pero Vaz de Caminha descreveu ainda as características físicas da nova terra e expôs as impressões que os portugueses tiveram da natureza e da população indígena. A Carta de Caminha é um documento histórico de grande importância para a história do Brasil. Leia o trecho da carta apresentada a seguir. Para lermos e compreendermos o documento, é necessário, em primeiro lugar, realizar uma pesquisa no dicionário dos termos desconhecidos, porque, com o passar do tempo, a língua portuguesa foi se transformando. Então, um pedacinho da carta diz o seguinte: Senhor, avistamos homens que andavam pela praia, e vieram logo todos os capitães da naus a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. E o capitão Mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir para lá. Acudiram pela praia homens. Ao chegar a Batel, à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho lhe fez um sinal que pousassem os arcos. E eles os pousaram. Então, aqui está dizendo que o Nicolau Coelho foi até ao rio. O rio não, era praia, né? Para ver um encontro com os índios. Ele descreveu que os índios eram pessoas pardas, nus, sem coisa nenhuma tampando o sexo, né, suas vergonhas, e nas mãos eles traziam arcos e setas, que seriam as flechas, tá? Vinham rígidos, quer dizer, vinham bem posicionado, tá? E que quando Nicolau fez a eles um sinal que colocasse os arcos no chão, eles obedeceram. Então foi um encontro amigável, não teve nenhum conflito nesse primeiro encontro. Em viagem em viagem como as organizadas no período das grandes navegações, as escritas de cartas era muito comum. Então, em todas as grandes navegações, haviam sempre alguém escrevendo uma carta para relatar ao rei. Qual é o objetivo dessa forma de comunicação? Era transmitir ao rei de Portugal o que estava acontecendo. A carta de Pero Vaz de Caminha descreve no trecho lido o primeiro encontro com os indígenas que habitavam o Brasil na época. De acordo com a descrição que ele faz, os índios inicialmente não se mostravam amigáveis, que trecho da carta pode comprovar sua resposta. No começo, quando eles falam que eles estavam com um arco e setas na mão, e também diz que eles estavam rígidos, tá? Eretos, forte. Escreva algum fato que o rei de Portugal se interessaria em descobrir. O que o rei de Portugal se interessaria em descobrir aqui? Outras leituras, os mapas e as suas informações. A turma da Anitta ficou pensando nas viagens marítimas e como as terras descobertas eram representadas. As crianças, assim como você, sabem que os mapas são um instrumento utilizado para representar um local em tamanho reduzido. Eles transmitem a localização, mas podem transmitir também outras informações sobre o lugar, como relevo, tem mapa do clima, tá? Você já teve contato com alguns tipos de mapa. Marque um X naqueles que você conhece, o que vocês já viram em outras apostilas passadas, no ano passado. Que tipo de mapa você conhece? Outros aspectos interessantes do mapa é que eles também têm história. Ao longo do tempo, os recursos e as formas de realizar as representações de um lugar no espaço foram se modificando. No período em que os europeus começaram a viajar pelo mundo no século XV, era comum acrescentar aos mapas muitas informações a respeito do lugar representado. Então, aqui nós temos um mapa daquela época, tá? Do século XVI. Então, agora observa bem o mapa, tá? E vamos à atividade abaixo. O mapa se refere a que lugar? Então, olha bem o mapa e me diz a que lugar esse mapa está mostrando. A representação de portugueses, você vê algum português aí? Como que eu sei que tem português nessa imagem? O que me identifica? Tem português porque eu estou vendo caravelas. Ok. Tem português porque eu estou vendo gente com roupa, vestidos. Ok. Tá? Que atividade a população indígena parece estar realizando? Os índios estão fazendo algum trabalho, olha lá. Tá? Eles estão carregando algumas toras de madeira. Então, que atividade eles estão realizando? O que eles estão fazendo? De acordo com o que você aprendeu até agora, a que período acha que esse mapa se refere? Ao período da
né, da colonização, do início do descobrimento do Brasil, esse mapa é semelhante ou ele é muito diferente dos mapas de hoje? Por quê? Anita ficou muito feliz por compartilhar com os amigos um pouquinho do que pesquisou sobre um dos povos que ajudaram a formação da população brasileira. Na próxima aula seria a vez da Marina. Todos estavam ansiosos para saber o que ela iria apresentar. Bom, então nós vimos que o Ita apresentou sobre os indígenas, né? E a Anita agora acabou de apresentar sobre os europeus. Então a Marina vai fazer a apresentação de um povo que nós também já conhecemos e que também é muito importante no descobrimento do Brasil. Então, aguardem até a próxima aula. Tchau, pessoal!